Bom dia, Davi. O restante da turma está com dificuldade de acessar as aulas. Eu vi, eu dei uma olhada, só que ali você usou uma fonte de tensão contínua. A gente precisa usar uma alternada, tá? Mas eu vou mostrar isso aqui nessa aula. Antes, queria conversar um pouquinho sobre como é que vai ser a avaliação, né? Por conta de vocês não terem conseguido comprar os componentes. Aí eu vou conversar sobre as datas, só que eu queria que mais gente logasse, né? Deixa eu abrir aqui. Ah, não, demora muito para chegar. Bom, deixa eu ver uma coisa. Então, é, aqui, ó, tá o nosso horário. Então, quando a gente começamos dia 27, estamos agora no dia 18, e essa disciplina vai até o dia 5, certo? Confirmar 20, 40, 60, 80, 100, 120. Isso mesmo. Então, o que, que a gente vai começar a ver nessa disciplina? Então, a ideia aqui, vou avançar mais para frente, depois eu volto aqui. Então, como eu tinha falado, tinha essa possibilidade de vocês não conseguirem comprar as coisas para fazer o projeto. Então, esse projeto a gente pode deixar para fazer até na próxima disciplina, que é a manutenção. Então, aqui, ó, por isso que eu deixei uma lacuna aqui, prova ou projeto. Fala aqui. São Paulo, bom dia. Não conseguindo ouvir? Bom dia. Então, gente, só deixa eu voltar aqui para vocês verem. Então, essa nossa disciplina tinha começado no dia 27. Eu pretendia fazer uma avaliação no dia 20, que seria esse primeiro projetinho, a primeira avaliação e a segunda avaliação dia 5. Mas o Davi me mandou um e-mail falando que ninguém conseguiu comprar os componentes, então eu vou fazer uma provinha, tá? Como eu tinha falado, ou era a prova ou era o projeto, tá? Beleza? Então, o que, que vai cair nessa provinha? Vai cair todos aqueles conceitos que a gente viu anteriormente. Essa provinha vai funcionar como? No dia 22, vocês entram na aula, eu vou disponibilizar a provinha para vocês, vocês vão responder essa provinha durante a aula, beleza? Eu vou ficar logado aqui o tempo todo, vocês podem perguntar para mim, tirar dúvida de algum assunto. Ah, perdão, 22 não, dia 20. Deixa eu alterar aqui. Então,
Dia 21, perdão. Aqui. Agora tá certo. Dia 21. E a outra avaliação vai ser dia 4, tá? É, isso mesmo. Eu tô pensando em uma coisa e falando outra. Isso, quinta-feira agora. Beleza? Vai cair todo aquele conteúdo que a gente já viu. Resistores, capacitores, e vocês podem fazer isso daí na casa de vocês, no computador de vocês, tá bom? Outra coisa, deixa eu voltar aqui. Então isso daqui já está fechado. A gente vai ter mais 3 aulas e depois a gente vai ter essa provinha. Daqui para frente a gente vai ver outros tipos de circuitos, tá? Uma pergunta, alguém mais conseguiu de algum modo baixar aquele simulador, Proteus? Quem tiver com computador, conseguiram? Porque através daquele simulador a gente consegue fazer muita coisa, tá? Então, se vocês conseguirem, é um bônus, mas se não conseguirem também não tem problema, a gente faz em aula. E sem falar que tem alguns aplicativos no próprio celular, tá, de circuitos. Eu peguei ontem, só você colocar circuitos elétricos, vão aparecer vários. Tem um chamado Every Circuitos. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse daqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar. Então tá aqui baixando. O único problema é que você não consegue colocar muitos componentes, tá? Mas você consegue fazer algumas simulaçõezinhas. Consegue dar uma brincada nele. Então, quem conhecer mais componentes, é só colocar circuito elétrico, que ele vai aparecer vários tipos de circuitinhos, tá? Então, ficou fechado nossa prova 1, nessa quinta, dia 21, e dia 4, a nossa prova 2. Então, vai ser esse o critério de avaliação. Gente, antes da gente continuar, eu queria dar uma reforçada aqui na questão dos circuitos certificadores, tá? Acho que a gente falou de diodo, a gente falou bem rápido, porque, na verdade, o meu interesse era a gente montar alguma coisa física. Mas, como a gente não vai conseguir, então eu queria voltar um pouquinho, a gente ver com maiores detalhes algumas coisas. Eu não lembro se eu te dei eletricidade básica 3 para vocês. Em eletricidade básica 3 a gente começa a ver circuitos retificadores. Então, eu acho que os de vocês já era 1 e 2, né, quando a grade de vocês. Então acho que vocês não tiveram a 3, acho que era só 1 e 2. Acho que a 3 era para os mais antigos. Beleza. Então, o circuito certificadores. O fornecimento de energia elétrica é feito essencialmente a partir de uma rede de distribuição em corrente alternada. Naquele circuitinho que a gente tinha feito lá, lembra que eu tentei simular? Eu me esqueci de um pequeno detalhe. Logo quando acabou a aula, eu acabei me lembrando, tá? De como montar aquele circuitinho. Então, é corrente alternada que a gente recebe. No entanto, devido parcialmente à facilidade de adaptação de nível de tensão por meio dos transformadores, tá? Então, a corrente alternada tem essa facilidade. A gente pode elevar, abaixar, do jeito que a gente quiser. Em muitas aplicações, no entanto, a carga alimentada exige uma tensão contínua, tá? Então, a conversão de corrente alternada para contínua. CACC.
é realizada por conversores chamados retificadores, tá? Então, tudo que vocês encontrarem aí que trabalha com corrente contínua, que é ligado na tomada, trabalha com corrente contínua, tem um circuitinho retificador. E a gente vai ver os tipos de circuitos retificadores. Então, a ideia aqui é a gente entrar uma corrente alternada, uma correntezinha alternada, passar pelo meu circuito retificador aqui, indiferente de qual que seja, vai ter algum diodinho. Então, aqui a gente tem várias montagens de circuitos retificadores, tá? Então, temos várias montagens, que é o que a gente vai ver, e a ideia é que se a onda, aqui a gente tem V, tá? Tensão em função do tempo. E aqui também, VT, só que a gente quer uma tensão ou corrente contínua, tá? Que não varia em função do tempo. Outra coisa que eu não falei, não sei se vocês estão lembrados, é que tem algumas características aqui na onda senoidal que a gente precisa lembrar, tá? Que aqui, ó, dessa pontinha aqui, ó, até a base, vou colocar aqui no meio mesmo, daqui até aqui, a gente tem a tensão de pico, tá? Ou a tensão máxima, Vp é igual a Vm. Beleza? E daqui, ó, até aqui, a gente tem a tensão de pico a pico, VPP, tá? Então, só para a gente relembrar, acho que em eletricidade básica a gente viu alguma coisa. Se não viu, a gente relembra agora. Então, beleza, isso daqui é a minha onda senoidal, minha entrada da minha fonte senoidal. E aqui eu tenho um VP, uma tensão de pico. É importante a gente saber isso, porque a gente vai usar isso daqui para cálculos, tá? Ah, outra coisa. VPP, a amplitude de tensão dessa ponta até essa ponta aqui da onda senoidal, é 2 vezes o VP, tá? Então, VPP é 2 vezes o VP. Então, VP é metade de VPP. Tá bom? Então, VP é igual a VPP sobre 2. Tranquilo? Então, vão ter algumas equaçõezinhas aí que eu vou começar a passar para vocês com relação a isso. Porque aí, se vocês precisarem, quiserem fabricar qualquer tipo de circuito retificador, qualquer tipo de fonte, mais basiquinha que seja, vocês conseguem, tá? E através de alguns conceitos básicos. Então, o diodo, o diodo de retificação de meia onda pode ser montado utilizando apenas um diodo retificador, de modo que o diodo efetua a retificação de apenas uma das partes da onda senoidal. Então, como a gente viu, a gente tem a nossa onda senoidal, essa daqui é a entrada, que é o E de V, tá?
Essa aqui é a nossa entrada alternada, razoavelmente torta. A gente vai melhorando com o tempo. E o que, que acontece aqui no meu diodo? Ó? Esse meu diodinho aqui, como é que ele funciona? Sempre que eu tiver... Vamos mudar essa fonte aqui, eu vou colocar uma fonte de tensão. Assim. Sempre quando eu tiver ele diretamente polarizado, quando eu tiver ele diretamente polarizado, ele vai funcionar como um curto, tá? Como um fio. Aqui, ó, esse terminalzinho aqui. Isso daqui no diodo ideal, tá? Ele vai funcionar como um fio. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um EV, na verdade aqui, ó, um EV de 10, se isso daqui no diodo está diretamente polarizado, certo? Eu tenho um potencial aqui maior do que o potencial que está aqui. Esse potencial é menor. Então, aqui é maior e esse potencial é menor. Certo? Isso significa que ele está diretamente polarizado. Se eu tiver uma tensão de 10 volts aqui, quanto que cai de queda de tensão aqui no meu resistor? Considerando que isso daqui é um diodo ideal. Tchan, 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 tchan. Quanto que vai cair aqui? É uma pergunta para vocês agora. 5? Por que 5? 3? Se eu tiver 10 volts aqui, eu tenho um resistor aqui. Aqui, ó. Eu falei que isso daqui, ó, quando está diretamente proporcional, diretamente polarizado, funciona como um curto. Então aqui a gente tem um curto-circuito aqui, ó. Isso aqui fechadinho. Aqui a gente tem o nosso resistor. Não, calma, calma, calma. Eu estou fazendo uma fonte de tensão, contínua aqui, só para a gente ver o exemplo. Nesse caso aqui ainda. Nesse caso aqui, ó. Vocês estão vendo o que eu estou desenhando aqui? Nesse caso é uma fonte de tensão contínua. Aqui eu tenho 10 volts. Qual vai ser a queda de tensão aqui? Isso aqui é 10 volts, aqui é um curto-circuito. Toda a tensão, isso, 10 volts. Toda a tensão vai cair aqui em cima. Beleza? Agora, se eu inverter, essa minha fonte de tensão, vou aumentar aqui, ó, diminuir aqui. Se eu inverter essa minha fonte de tensão, vou inverter o meu diodo, o que eu vou estar fazendo? Ó? Vou estar ligando o meu negativo aqui e o meu positivo aqui. Certo? Eu tenho um maior potencial desse lado e um menor potencial desse lado. Então, o diodo, nesse caso aqui, vai funcionar como uma chave aberta. Então, invertido, ó, inversamente, polarizado. Lembrando que eu posso inverter tanto a fonte quanto o diodo. Tanto a fonte, se eu inverter a fonte, ele vai estar inversamente. Se eu deixar a fonte assim, e inverter o diodo, ele também vai estar inversamente. Tá? Ele vai estar como uma chave aberta. Ó. Nesse caso aqui, se eu invertir aqui
Isso aqui está como uma chave aberta. Qual é a queda de tensão que vai ter aqui? Vai ter zero, exatamente. Então, quando a gente fala de ciclos, a gente chama esse daqui de ciclo positivo e esse daqui de ciclo negativo, tá? Deixa eu apagar tudo isso aqui em cima. Beleza. Então, esse daqui é o ciclo positivo e o ciclo negativo. Então, quando eu estou no meu ciclo positivo, isso daqui funciona como uma fonte diretamente polarizada. Então, aqui eu vou ter o maior potencial e aqui eu vou ter o menor potencial. O que vai acontecer? Aqui no meu resistor, eu vou ter uma queda de tensão desse ciclo. Então, isso daqui vai... Fazendo essa forma mesmo. Então, ó, meu diodo vai carregando, vai conduzindo de acordo com a fonte. Beleza? Isso aqui no diodo ideal. Chegou aqui, ó, entrou no ciclo negativo, isso daqui muda, ó. O maior potencial foi para baixo agora. Então aqui vai ser o menor potencial e aqui vai ser o maior potencial. Então ele vai funcionar como um circuito aberto. Então isso daqui vai ficar em zero. Beleza? Isso aqui a gente já discutiu nas outras aulas. A gente só está dando uma reforçada. Mas, professor, isso daqui é num circuito ideal. No circuito real é assim? Não, no circuito real não é assim. Como é que vai funcionar no circuito real? Quando ele tiver diretamente polarizado, ele vai funcionar como um circuitinho fechado, só que ele tem uma fonte de tensão. A gente vai colocar uma fonte de tensão imaginária, contrária à tensão aqui aplicada, certo? Então, vamos redesenhar isso daqui. Isso aqui é minha onda senoidal. Eu não estou ligando aqui para a amplitude da tensão. E o que vai acontecer? Por exemplo, aqui eu vou ter uma tensão contrária. Quando que vai passar a conduzir o meu diodo? Vou fazer de azul agora. Então, se o meu diodo, no meu ciclo positivo, quando ele vai começar a conduzir, sendo que ele é uma fonte, agora a gente ficou sabendo que ele tem uma fonte, um V aqui, vou chamar de E1, ED, fonte do diodo, certo? Quando ele vai começar a conduzir, ele só vai conduzir quando essa fonte aqui for maior ou igual ao valor dessa fonte aqui, beleza? Quando ele estiver polarizado, ele vai estar polarizado só quando essa fonte aqui, ó, EV, tiver maior ou igual a essa fonte ED de V, beleza? Então, vamos entender isso. Ah, professor, aqui depende da minha amplitude, tá? Então, eu vou ter uma tensão aqui, ó, variando, e esse diodo vai começar no zero, porque ele não está conduzindo, porque essa fonte aqui não está igual ainda. Só que em algum momento vai ficar igual.
Chegou aqui, ó. Isso depende da amplitude, tá? Da tensão também de EV. Por exemplo, aqui. Essa tensão aqui é o mesmo valor de tensão dessa fonte aqui. Então, agora sim ele começa a conduzir. Aí ele começa a conduzir com aquela queda de tensão. Aí ele começa a conduzir aqui, ó. Tangenciando essa linha. Chegou aqui, ó. Vamos fazer uma risca atravessando tudo. Chegou aqui, ó. Aquela fonte. Mais ou menos. Chegou aqui, chegou naquele valor da fonte. Então ele vai vir tangenciando isso. Quando ele chega aqui, ó, ele vai para o zero. Beleza? Aí no ciclo negativo, ele fica no zero. Tá bom? Existe também uma coisa que é uma corrente parasitária. Então, aqui passa um pouquinho de corrente, só que é bem desprezível, tá? É basicamente, a gente chama de zero. É muito pouco, então a gente chama de zero. Então, o que acontece? Esse meu diodo só vai conduzir quando chegar nessa minha tensão aqui, que foi aquela tensão que a gente viu na outra aula, que é uma tensão de limiar, tá? Então, essa tensão de limiar é aqui que ela é aplicada. Então, a gente enxerga aqui que o nosso diodo não começa a conduzir exatamente no momento que está aqui. E agora, professor, qual vai ser a queda de tensão aqui no meu R? Vou chamar o R aqui. Qual vai ser a queda de tensão? Antes, no diodo ideal, era EV. Todo EV, vamos voltar aqui. Isso daqui é só se a gente considerar uma fonte só o ciclo positivo, tá? Uma fonte corrente contínua. Esquece a fonte alternada aqui, um momento. Qual vai ser a queda de tensão aqui no meu resistor? Sabendo que a gente vai ter uma fonte aqui. Lembram lá da lei de Kirchhoff? Como é que calculava? E beleza. Então, o que vai acontecer aqui? Se aqui eu tenho EV, se aqui eu tenho um EV e aqui eu tenho um ED ao contrário, então esse V aqui, vamos chamar de V de R, tá? Estou enxergando aqui que tem um V de R. O meu V de R, anteriormente, quando o diodo era um curto-circuito, quando o diodo era só um curto-circuito aqui, eu tinha totalmente o EV. O E, vou colocar só E, tá? O E de V. Agora, a gente tem uma queda de tensão aqui do diodo. Então, a gente vai ter que subtrair isso. Então, é menos o ED. Consegue enxergar isso? Fica uma queda aqui, ó. Nossa fonte está assim. Então, vai ser esse E menos o ED, que vai dar o meu VR. Beleza? Conseguiram entender isso? Não cai toda a tensão aqui, porque o diodo ele precisa
de uma tensão para ele passar a conduzir. Bora. Então, vai depender do diodo. É isso que eu vou falar agora. Quanto que vale esse ED? Então, aqui, ó, eu montei um circuitinho para vocês. Então, a gente tem dois tipos de diodos identificadores. Geralmente, eles são de silício ou de germânio, tá? Então, silício é Si, então, D de diodo, Si, passa a conduzir em aproximadamente 0,7. Vamos deixar arredondado aqui para facilitar a conta. Tá? Esse daqui é o diodo de silício. E o diodo de germânio, ele passa a conduzir em 0,3. Beleza? Tá aqui em cima os valores. Então, silício conduz em 0,7 e germânio conduz em 0,3. Professor, é importante eu considerar esses valores no meu projeto? Depende. Se você estiver trabalhando com uma tensão muito alta, por exemplo, você está trabalhando com 300 volts, para você é insignificante o 0,7, tá? Ah, entendi, professor. Mas se eu estiver trabalhando com a tensão baixa, por exemplo, 5 volts, 3 volts, até mesmo 12 volts, é importante vocês considerarem, tá? Porque pode ser que vocês pensem que está chegando uma tensão, mas na verdade está chegando outra tensão no seu dispositivo final. É por isso que a gente tem que levar isso em consideração. Agora vamos analisar esse circuito. Eu tenho uma fonte alternada aqui, ó. Essa minha fonte alternada, como eu falei, a gente chama de E, tá? Então, E. E eu estou pedindo para desenhar aqui, ó, as ondas de cada um deles, tá? Como é que vão funcionar essas ondas? O E, a entrada a gente já sabe, né? A alternada vai ser isso aqui. Beleza? E qual a amplitude aqui? Qual que é o valor da amplitude dessa entrada que eu passei? 10,3. Então é 10,3 para cima e para baixo é quanto? Exatamente, menos 10,3. E o VPP disso daqui? VPP, quanto que é? VPP. Quanto que é o VPP? VPP pode ser... Não, tente outra vez. VPP dessa ponta até essa.
Também não, não é zero. Vai ser 20,6. VPP a gente também pode chamar de 2 vezes o VP, tá? Então, se o VP é 10,3, o VPP é 20. Quando eu somo aqui, eu somo os módulos, tá? Eu somo os módulos, eu não considero esse sinal. Por isso que eu tenho 20,6 volts. Então, essa tensão de pico a pico, beleza? Exatamente, é o total ali. E agora, professor, e esse meu diodinho aqui? Como é que ele vai conduzir? Como é que vai ser a queda de tensão em cima dele? Ora, no meu ciclo positivo, ele vai conduzir. Só que ele começa a conduzir a partir de quanto? Ó, o diodo é de germânio. Germânio. Tem diferença entre o germânio e o silício. 0,3. Exatamente. Então, a queda de tensão que fica nesse diodo vou colocar aqui, ó. Colocando um pouquinho mais para baixo, não está em escala, é 0,3. Então, esse diodo vai começar a conduzir a partir de mais ou menos aqui, ó, 0,3. Vai deixar passar tudo nele. Na verdade, vai ficar uma coisa mais ou menos assim, tá? E quando aqui chegar em 0,3, ele vai cair. Não está muito do mais bonito, mas dá para enxergar o que eu estou falando. Beleza? Mais ou menos alguma coisa assim. Chegou aqui abaixo, ele fica em zero, tá? E nesse ciclo aqui, professor, esse ciclo aqui é um ciclo negativo, ele não conduz. Beleza? Tranquilo isso? Agora, a tensão no resistor. Qual vai ser a queda de tensão nesse resistor? Chegaram a ver isso em outra matéria? Então, devo ter passado para vocês em eletricidade, o comecinho. Ah, show de bola. Provavelmente foi eu mesmo que passei. Então, a tensão nesse resistor, qual vai ser? Exatamente. Os 10 menos o 0,3. Então, aqui minha amplitude vai estar um pouquinho abaixo daqui, vai estar em 10. E aqui minha onda senoidal, ela desce? Não, ela fica aqui no zero. Opa, desceu um pouquinho, mas tá bom, razoável aqui. Opa. Mais ou menos isso aqui. E a corrente, professor? Corrente é o quê? Se eu tenho que ver o U é igual a R vezes I, a corrente vai ser a tensão dividida pela resistência.
Então, a tensão aqui é 10 dividido por 2 quilo, vai dar quanto? 10 dividido por 2 quilos. Opa, 2. 10 dividido por 2, você tem 10 reais, dividir com dois amigos. 5 mili, tá? Beleza? Porque aqui é quilo. Beleza. Então aqui, ó, aqui a gente vai estar trabalhando com outra grandeza. Aqui a gente trabalha com tensão, tensão, tensão. E aqui a gente vai trabalhar com a corrente. Então aqui a gente vai ter uma corrente de 5 miliamperes, tá? Pelo cálculo. Essa corrente vai subir, vai baixar e vai ficar estável. Depois lá na frente ela sobe, abaixa e fica estável. Isso daqui é só um ciclo, tá? É só um período. Isso daqui é só um período. Beleza? No meu circuitinho. Tá? E isso daí se repete várias vezes. E depende da frequência também, para falar quantas vezes ele vai se repetir a cada tempo, tá? Por tempo. Beleza? Entendido isso? E aí a gente entra no retificador de onda completa, tá? Então, se a gente viu em eletricidade, a gente só viu até esse daqui, tá? Mas tem outros que eu vou passar para vocês. Então, ó, o diodo de retificação de onda completa utiliza as duas partes da onda senoidal. Esse pode ser montado de diversas maneiras. No entanto, o mais comum é com diodos em ponte. É esse daqui. É fácil de montar ele, tá? Então, mas vocês também vão ver por derivação alguns outros formatos de diodo-identificador. Isso daí vai depender também do transformador que vocês forem utilizar. Então, gente, só para a gente entender aqui, então aqui eu vou redesenhar minha onda senoidal na entrada. Tentar desenhar mais bonito. Ixi, só foi eu falar. Tentar desenhar bonitinho aqui. Isso aqui foi uma oscilação na rede que criou alguma aberração. Então, o que eu estou falando? Nesse meu ciclo positivo, vamos analisar essa parte como sendo ciclo positivo, certo? Como é que vai funcionar aqui, ó? Meu ciclo positivo é um alho. Esse meu ciclo positivo aqui, o que significa? Que eu tenho maior potencial aqui e o menor potencial aqui, ó. Então, esse diodo vai conduzir? Não, ele não conduz. Então, esse daqui vai conduzir.
Estão me ouvindo? Ué, estranho. Só um minutinho aqui para ele voltar. Pronto. Beleza. E o Proteus, né? O Proteus travou ali na minha tela e não quer sair de jeito nenhum. Enfim, vamos voltar aqui. A canetinha. Então, no meu ciclo positivo, meu diodo, meu primeiro diodo vai conduzir, porque ele está diretamente polarizado, certo? Esse meu outro diodo, nem o meu D2, nem o meu diodo 4 aqui vão conduzir, tá? Então, essa minha corrente vai passar por aqui, ó. Olha só que legal. Aí ela vai vir aqui, ó, embora. Vai vir por aqui. E agora, professor, para onde que essa corrente vai? Para onde que essa corrente vai? Ela vai passar pelo D3, que é esse daqui de baixo, ou pelo esse D2? Por que ela não passa pelo D2? Então, na verdade, a explicação é porque aqui eu tenho maior potencial, tá? Então, aqui eu tenho maior potencial. Por isso que eu coloquei esse maisinho aqui, ó. Então, esse daqui está diretamente polarizado. Só que quando passa pelo resistor, eu fico com menor potencial aqui, ó. Então, esse daqui, para mim, vai estar inversamente polarizado. Mas para esse caso aqui, ó, eu tenho maior potencial do que a da minha fonte. Entendeu? Então, isso daqui vai descer. O mesmo vale para o diodo 4, tá? O mesmo vale para o diodo 4. Então, ele não vai passar pelo diodo 4. Então, isso aqui vai descer e vai embora para a minha fonte. Beleza? Fizemos todo o caminho da corrente, ó. Viram também? Show de bola. Então, vamos relembrando então agora. Agora, vamos dar uma olhada aqui. Então, quando o meu ciclo é negativo, eu estava falando do meu ciclo positivo, tá? Quando o meu ciclo é negativo, a corrente vem por aqui, ó. Ela vem ao contrário. Essa minha corrente vem por aqui. Quando ela chega aqui, ó, ela não passa por esse daqui, porque está inversamente, e ela vem pelo diodo 4. Diodo 4, ela vai fazer confi
Estão ouvindo? O que foi? Qual que é a dúvida? Não, aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, quem vai conduzir vai ser o diodo 1 e o diodo 3. O Paulo perguntou. Beleza? Beleza? Então, isso daqui vai passar pela minha resistência, dar toda essa volta, e pelo mesmo motivo que eu expliquei lá, aqui a gente tem o maior potencial, ele não vai passar pelo esse D3, ele vai passar pelo D2. E pelo mesmo motivo que eu expliquei, também ele não vai passar pelo D1. Então a gente tem potencial aqui está maior do que aqui. Isso daqui volta para minha fonte. Beleza? Então, professor, a setinha no meu resistor só está vindo de um lado, não tá? Sim, então o meu resistor só considera ali um positivo, certo? Então, como é que vai funcionar esse meu diodo? Aqui, um roxo. No primeiro ciclo, ele vai conduzir tudo que a onda passou, positiva, certinho aqui em cima. Agora, no segundo ciclo não, na metade do primeiro ciclo aqui, na metade desse ciclo, no ciclo negativo, ele vai conduzir também, só que ele recebe também no mesmo sentido, tá? Por cima. Então, ele vai, para ele é tudo positivo. Tá? Virou um pão de açúcar aqui essa onda. Beleza. Então, aqui, ó, eu vou ter dois ciclos positivos, tá? E aqui, ó, quem está conduzindo no meu circuito, o D2 e o diodo 4. Beleza. Show de bola, turma. Bom, beleza. Agora tem esse circuitinho aqui que eu passei. Mesma coisa, só que agora com valores, tá? Então, o que vocês precisam fazer? A entrada, a senoidal, tem um pico aqui de 17,4 volts, aqui menos 17,4. O diodo é de silício. Quanto que conduz um diodo de silício? Qual é a queda de tensão nele? 0,7 volts. Só que no primeiro ciclo positivo, quantos diodos vão conduzir? 2. Quais são esses diodos? D1 e D3. Beleza? E isso daqui
Não vai ser 7, vai ser quanto? Quanto que eu vou ter de queda de tensão ali entre esses dois diodos? Tum, tum, tum. 2 vezes o 0,7, porque eu tenho dois diodos, então é 1,4. No meu segundo ciclo, que eu vou conduzir, vai ser o D2 e o diodo 4. 1,4, Davi. 0,7 mais 0,7, 7 mais 7 é 14. Beleza. Agora, qual vai ser a queda de tensão no meu resistor? A queda VR vai ser igual o E menos o VD. Como a gente tem dois diodos, a gente vai ter esse VD aqui, ó. Então, vai ser 17 menos 17,4 menos 1,4. Isso daqui vai me dar quanto? 16. E esses 16 são as duas ondas rebatidas para cima, tá? Então, 16 volts. Então, ó, nesse caso aqui, ó, se eu queria uma fonte com 17 volts e não considerei a minha queda no diodo de 1,4, já não vou obter, beleza? Tranquilo isso? Por isso que é importante vocês considerarem a queda de tensão no diodo. Aqui a gente está considerando aproximado, tá? Porque não vai ser sempre 0,7 exatos. Mas, para fins de conta, 0,7 está ótimo. Para vocês medirem, vocês coloquem lá na escalinha do multímetro de vocês, onde tem um diodinho, e mede o diodo diretamente polarizado, que ele vai te dar a tensão certinha do diodo, tá bom? E aqui a corrente vai ser o quê? Corrente vai ser V é igual a EBC, vai ser V dividido por R. Então, V que cai aqui, dividido por R. O meu V é 16, então o meu V é 16 dividido por 8K. 2 miliamperes. Beleza? Então aqui eu vou ter 2. Gente, isso daqui a gente chegou a ver mais para frente colocando um capacitor, aí ligando o capacitor aqui. A gente chegou a ver em alguma disciplina. Ou eu só mencionei nessa aula? Paulo, a gente chegou a ver esse circuitinho aqui colocando um capacitor? Ou ainda não?
Chegou a ver em eletricidade? Beleza. Show de bola. Então, gente, outra coisa que eu queria mencionar aqui, ó. Beleza, eu vou dar uma reforçadinha porque a gente vai precisar para outros circuitos, tá? Outra coisa que eu queria reforçar aqui, ó. Essa minha tensão aqui, ela não... se eu fosse tirar uma parcela contínua disso daqui, ó. Isso daqui não seria contínuo para mim. A minha parcela contínua estaria aqui, ó, mais ou menos. Tá? Então, parece que, na verdade, aqui parece que a gente tem 16 volts, só que esses 16 volts é do pico. Quando a gente faz uma média, quando a gente pega essa partezinha aqui, ó, imagina que a gente tirou tudo isso daqui e está medindo em área. A gente tira essa partezinha aqui, ó, e coloca aqui onde está faltando. Para virar uma corrente contínua, tá? A gente coloca aqui, vai preenchendo ali. Então, isso daqui fica abaixo dessa tensão, tá? Então, é isso que a gente vai aprender a projetar aqui. Na próxima aula, a gente faz algumas simulações disso, tá? A gente já simula aquele outro circuitinho. Não deu tempo de passar nessa aula, mas na próxima aula, logo no começo, a gente já vê. Beleza? Gente, dúvidas com relação a isso? Eu acho que não, porque isso daqui a gente já viu alguma coisinha. Agora a gente vai avançar um pouquinho mais, tá? E, assim, deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Aqui a gente vai ver essa parte de retificadores, tá? Vai cair na prova. Todo esse conteúdo vai cair na prova. Então, esse aqui a gente vai ver essas partes de retificadores. A gente vai fazer algumas simulações, fazer alguma coisa. E aqui eu quero fazer alguns circuitos de radiofrequência, tá? Talvez a gente possa até trabalhar com alguns circuitos digitais, mas eu vou pensar no caso, tá? Mas aqui, essa semana, eu quero fazer a radiofrequência, filtros, RLC, RC, etc, etc. E aqui, nessa próxima semana, a gente pode até trabalhar com alguns circuitinhos digitais para a gente entender alguma coisa, porque a eletrônica digital foi bem rápido, tá? Então a gente faz algumas simulações. Beleza? Vai cair na prova. Todo aquele assunto de componentes, leitura de componentes, coisas básicas vão cair na prova. Tá bom? Gente, então, vou encerrar essa aula por aqui. Foi um pouquinho além do previsto. Beleza? Qualquer dúvida, eu vou disponibilizar a prova um pouco antes, tá bom? Para vocês. Aí a gente discute, tira algumas dúvidas, eu dou orientação. Um dia antes da prova eu já vou dar orientação para vocês. Como é que vai funcionar a prova. No dia eu vou acessar aqui só para tirar as dúvidas, tá bom? Beleza, gente? Então, vou encerrar essa aula. Um bom dia para todos. Espero que vocês tenham relembrado alguma coisa desse conteúdo, tá bom? Gente, então, até mais e até a próxima aula. Tchau, tchau.